partir do verso 1 diz assim, a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo um alto conceito que lhe convém, mas pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, mas nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. Amém? Somente até o verso 5. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pedir para o irmão Ivanildo estar fazendo essa oração nesse momento. Recorda esse momento único das nossas vidas. Nós
nossos pensamentos em Ti, Senhor. Ouve as orações dos Teus servos, Senhor, dos meus irmãos, Pai. E atenda, Senhor, o clamor de cada um no coração dessa mulher. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então esse texto de Romanos capítulo 12, ele é um dos muitos textos aí que vamos falar um pouco sobre o que é ser membro de um corpo, o que é pertencer ao corpo de Cristo. Porque olha só, nós, apesar de entendermos que estamos falando dos membros de uma igreja local, nós entendemos que aqueles que já morreram em Cristo, eles não estão mais no rol de membro de uma igreja local, mas eles estão escritos no livro da vida, estão, diríamos, no rol celeste de membresia de Deus. Aqueles que são de repente de outras igrejas, aqueles que ainda vão nascer e vão professar a mesma convicção que nós. Então, existe com certeza, no texto de Apocalipse, capítulo de número 20, ele diz, no verso 15: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, é claro que existe uma inscrição, é claro que existe uma marca em cada um de nós que nos mostra que em toda a eternidade nós estaremos com Cristo, nós estaremos com Deus. Mas fazer parte de um corpo, se tratando de igreja militante nessa terra, ou melhor, se tratando da igreja local, nós entendemos que todos nós somos muitos, mas, como esse texto de Romanos 12, nós somos um só corpo em Cristo. Cada um com sua função, cada um com suas responsabilidades, muitos, porém um só. Então, é possível, nesse sentido, o plural se tornar um singular. É possível, nesse sentido, aquilo que é composto por muitos gostos, muitos anseios, muitas vontades, ser composto por um corpo só, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, há diversas coisas que nos mostram em nós que, apesar de nós sermos muitos, nós somos um só em Cristo Jesus. Também há diversas coisas em cada um de nós que poderiam mostrar para nós, como igreja, o quanto nós somos diferentes, às vezes, uns dos outros, né? Quanto às vezes nós pensamos diferentes, ou temos gostos diferentes, planos e sonhos, expectativas diferentes. Mas nós temos, segundo a palavra de Deus, também muitas coisas que nos unem. Não é possível haver unidade mesmo em meio à diversidade. É possível, com certeza. Efésios capítulo 4, o texto nos ensina sobre uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai. E há algo em cada um de nós, na verdade marca isso, que é o Espírito Santo. Nós temos o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus dentro de nós. Isso nos faz sermos membros de um corpo, do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, na exposição dessa aula aí, na verdade a gente já deu uma pincelada um pouco aí sobre o que é ser membro de uma igreja, né? Os que defendem aí os membros de uma igreja batista e quais aí são os princípios. Depois da aula, depois da exposição, eu vou passar para o irmão Jorge, um copinho aqui, que tem algumas perguntas e você pode estar erguendo sua mão e aí de repente você puxa uma tirinha dessa aí, né? Pega só a sua, só uma, e aí você vai poder fazer uma colocação ou talvez também uma pergunta que venha abençoar e enriquecer também na nossa aula, ok? Então, o que nós defendemos? O que significa, afinal de contas, ser membro de uma igreja? Será que é apenas eu estar ao lado de um rol de membro? Em uma lista, né? A lista do irmão Jorge. Será que eu estar naquela lista? Só isso é ser um membro de uma igreja? Ser membro de uma igreja também tem os seus critérios, também tem as suas responsabilidades. Não é apenas você estar em uma lista, como por exemplo, em um social, ou quem sabe em uma empresa, que você está ali marcado, você tem o seu nome, você vai até ali, como por exemplo, bate seu cartão, registra a sua presença e vai embora. Não é assim que funciona. Ser membro de uma igreja, na verdade, também requer de nós algo que luta muito contra os pensamentos de hoje em dia, de que se cresceram, na verdade, muitos desigrejados,
sou católico, mas não sou praticante. Não vai à igreja. Também existem no meio evangelical, o evangelicalismo, o sou evangélico. Eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu não vou à igreja. Não participo, não faço parte de um corpo verdadeiramente. Então, quer dizer, não é somente você estar. Porque é bem verdade que às vezes as pessoas participam bem com a gente, está conosco aí, às vezes muito mais que muitos membros. Às vezes muito mais que muitas pessoas que são membros de muitos anos. Então, na verdade, o que é ser realmente membro de uma igreja? A igreja tem aí que se adaptar à Bíblia, ou é a Bíblia que tem que se adaptar à igreja? O que os irmãos acham sobre isso? Porque também é um pensamento muito, na verdade, antigo, mas hoje em dia tem sido muito modificado. Tem muitas igrejas que têm se adaptado, se moldado ao que diz a palavra de Deus. Realmente, glória a Deus por isso. E é o que deve ser. Mas tem muitas igrejas que querem que a Bíblia seja adaptada a elas, como muitos outros meios diversos fazem. A Bíblia tem que ser adaptada a gente, por exemplo. Tem quem faz, na verdade, um recorte da Bíblia, né? Tira texto, usa texto, aquilo que na verdade vai ser bom para eles. Como também muitas outras diversas religiões. Muitas religiões utilizam da Bíblia. É somente a gente? Somente os cristãos? Somente a igreja batista utiliza a Bíblia? Não, muitos cristãos. Muitas religiões, né, utilizam a Bíblia assim. Muitas diversas, seitas diversas. Porém, cada uma se utilizando da forma que ela quer. O Espiritismo utiliza a Bíblia. O Satanismo utiliza a Bíblia. Diversos meios utilizam a Bíblia, né? Os meios homossexuais utilizam a Bíblia, né? Tem uma igreja que tem crescido muito realmente no mundo, no Brasil também, principalmente, uma igreja chamada Crescendo em Graça, onde o pecado não existe. Por quê? Porque a Bíblia diz para eles que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou o pecado. Então, logo para eles, o pecado não existe. E Deus não te vê em carne, mas só te vê em espírito. Então você faz o seu corpo aquilo que você quer. Eles usam textos bíblicos. Então muitos meios têm feito o quê? Com que a Bíblia venha se adaptar ao que eles querem. Muitas pessoas fazem isso. Em vez de a Bíblia ser o que norteia, ser o rumo, ser o norte e o motivo pelo qual eles obedecem à fé. Então, será que a igreja tem que se adaptar à Bíblia ou a Bíblia se adaptar à igreja, né? Com certeza somos nós, as igrejas, as pessoas, que temos que estar adaptados ao que a Bíblia ensina e a cada dia viver aquilo que ela nos mostra, né? O membro tem que se adaptar à igreja ou a igreja tem que se adaptar ao membro? E aí? Será que cada membro que chega, a igreja vai se adaptar a ele? Ou a igreja o membro é que vai se adaptar à igreja? Será que quando você está em um curso, quando você está em uma empresa, quando você está em alguma casa, quando você nasce, uma criança, ela tem que se adaptar aos pais, que é aquilo que eles levam, aquilo que eles fazem, ou os pais têm que se adaptar à criança? Porque criança, né, pelo menos o Rei Victor, não dormia à noite de jeito nenhum, né? Gostava de dormir durante o dia, quando nasceu, porque as crianças são assim. Mas com o tempo eles tiveram que se adaptar ao nosso jeito, né? Ninguém é coruja, vão dormir durante a noite, não durante o dia. Aí com o tempo, graças a Deus, hoje em dia está adaptado, pelo menos isso adaptado, né? E vai se adaptando as crianças a nós. Da mesma maneira, deve ser também com os membros, com todos os irmãos. Todos aqueles que se achegam a nós, eles também devem se adaptar à igreja. E a igreja se adaptar à Bíblia em todos os sentidos e cada vez mais. Ok? Olha só, perguntas. É importante nós entendermos que diversas perguntas são feitas aí, diversas
alegra, eu também me alegro com a vitória alcançada daquele irmão, porque é um só corpo, é uma só fé, é um só Senhor, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, se o irmão está de uma maneira, eu também vou ficar com ele naquilo, mesmo que seja em oração, mesmo que seja em aflição nos sentidos. Por quê? Porque nós temos que sentir a dor dos outros, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, ser membro de uma igreja não é simplesmente ir e participar de uma igreja, não é só simplesmente estar marcado em um rol, é estar unidos, é entender que nós somos unidos por um bem comum, com um propósito, com uma missão, porque a missão dada pelo Senhor para cada um de nós, ela também é para todos nós. A missão que Deus dá para cada um de nós, ela também é para cada um de nós. Repita comigo, a missão dada para cada um de nós, ela também é de todos nós. Sim. Uma formiguinha só não leva um grande torrão de açúcar, né? Ela pode tentar, mas ela vai longe de avisar o formigueiro, vai vir todas elas e vão levar aquele torrão, aquele pirulito perdido por uma criança. E elas vão levar, porque há uma ideia, um bem comum, há um pensamento que na verdade as une e as faz na verdade serem pertencentes umas às outras. É como se na verdade entender realmente o que é pertencer um ao outro, é como se você triscasse o seu irmão e você sentisse. Por quê? Porque eu sinto as dores dele, porque eu tomo o lugar dele. Na verdade é o que nós temos que fazer, para saber realmente o que as pessoas passam, tomar o lugar delas, saber o que elas pensam. Isso nos faz também estar unidos, também haver união, mesmo no meio à diversidade. O cristão precisa ser membro de uma igreja. Será que eu preciso? Será que eu devo só participar? Tem diversos motivos pelo qual eu deveria ser, mas tem meio que eu não sou, é algo que eu de repente posso também pensar. Mas o que me faz entender que é ideal? Por quê? Porque aí eu também posso não só participar de muitas coisas como já devo participar, né? Nada impede que a igreja é livre para que todos participem. A gente vai estar falando aí até também sobre diversas outras pessoas com diversas formas de vida que são livres para estar aqui. A igreja é aberta à comunidade, a igreja é aberta para o mundo, para que quem quiser entrar, entra. Até o cachorro às vezes entra aqui, no gabinete ele é gato, às vezes entra, né? Faz esse atendimento, se não for, então vai lá, entra até gato. Então a igreja é aberta para que as pessoas venham estar conosco, para que as pessoas participem. Só que qualquer pessoa pode se tornar membro de uma igreja. Será que qualquer pessoa, em qualquer situação de vida, pode se tornar membro de uma igreja? Porque cada vez mais a igreja vai ser apertada para que diversas pessoas possam ter os mesmos direitos que eu e você temos. Porque a sociedade já faz isso, cada vez abrangendo mais e mais situações. Foi aberto aí no Vaticano amplo para que muitos outros meios de vida também possam ser aí divinamente abençoados pela sagrada sacristia. Então, será que na Igreja Batista também é dessa maneira? Também funciona assim? A igreja é uma entidade, é uma companhia de crentes regenerados, batizados, que se associam com o conceito de fé e fraternidade do Evangelho. Então a gente entende que nós vivemos a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Nós vivemos aquilo que a Bíblia nos ensina como sendo a natureza da igreja, como sendo aí aquilo que nos faz ser transformados a cada dia e também sermos agentes de transformação nesse mundo. E não é porque a gente de repente não está em um rol, ou está em outro, não está em nenhum, que você não é salvo. É lógico que é isso também. Não sei se na aula passada você não se recorda, mas a gente falou um pouquinho aí sobre a questão da salvação. Salvação ela está onde? Ela está na igreja? Ela está em uma placa? Não. A salvação está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A
visualiza a salvação é só aqui, ó. Nesse lugar aqui, da maneira que a gente vive, a maneira que a gente faz. Não, a salvação está em Jesus. Mas o que torna também, não só uma seita, né? Você também pensar o seguinte: aquilo que são as operações da matemática. Porque a salvação ela está em Jesus. Mas tem muitas igrejas abertas. Tem muitos lugares que indicam ter ali a salvação. Ter ali o Cristo, ter ali o Deus, ter o Senhor, ter condições de fé realizadas ali, através de toda a ritualística de culto. Mas tem muitas que adicionam coisas a Cristo ou a palavra de Deus, tem umas que subtraem, tem umas que dividem, tem umas que multiplicam, não é somente Jesus, não é somente Deus, mas uma infinidade de imagens, deuses, livros e por aí vai. Então, tudo aquilo que faz adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir algo daquilo que é um conceito fundamental da fé, é uma seita, ou talvez uma falsa religião. Então, temos que entender que a salvação, ela está unicamente em Jesus. Unicamente em Jesus. Verso número 5, ele diz: assim nós, embora muitos, somos um só. Então, é bem verdade que nós batistas possuímos uma identidade. Cada igreja deve possuir uma identidade cristã, uma forma em que ela tem a sua vida, a sua prática, uma forma em que ela exerce as suas funções e responsabilidades no reino de Deus. Porque o reino de Deus ele não é a igreja, uma igreja. O reino de Deus ele não é principalmente também todas as igrejas. Ele é muito mais do que isso. O reino de Deus ele é muito abrangente. Talvez o primeiro assunto que Jesus mais tenha falado era sobre o reino de Deus, anunciando a vinda do reino de Deus. Possivelmente também um grande assunto que ele fala muitas vezes é sobre o inferno, talvez muito mais do que o céu. Mas Jesus vai anunciar o reino de Deus. E ele foi aquele que fundou a igreja. Ele foi aquele que iniciou a igreja. E cada igreja tem aí a sua identidade. Então o que é para a gente ter uma identidade batista, né? A igreja evangélica não quer ser tão cheia, mas também tão vazia. Porque igrejas cheias, né? Apesar da pandemia, não sei se essa realidade é uma bem verdade, mas tem muitas igrejas que podem estar até com muitas pessoas, mas não tem ninguém. Tem muitas pessoas que aparentemente estão cheias, mas estão vazias. Tem muitos locais que anunciam muitas coisas que enchem a igreja, mas as pessoas estão com a motivação errada. As pessoas estão muitas vezes com os objetivos de estar ali errados e não o motivo pelo qual a Bíblia nos ensina. O Deus que em muitas igrejas cheias é o Deus que dá, é a fé do ter, enquanto na verdade não ter e ter Deus terá ter sobre essas coisas. Então, a igreja muitas vezes parece estar cheia, mas às vezes ela está vazia. Então é importante nós sermos membros de uma igreja para entender aí aquilo que na verdade vai nos ensinar um pouco mais do que é uma identidade cristã. Eu queria que o irmão Jorge pegasse a copa aqui, nos ajude. Olha, tenta puxar um só que está fazendo um meio do outro aí, mas puxe. Erga a mão, por favor, para um pouquinho só. Erga a mão quem quer, né? Para que você possa receber. Aí você vai ler uma pergunta, né? Ou então você vai fazer uma, né? Quem aí dos irmãos quer nos ajudar aí com essas perguntas? Quem quer, por favor, erga a mão. A irmã ali, lá do fundo do Fabiano, o irmão Fábio. Quem mais? Está faltando tem mais gente, hein? Não abra ainda, tá? Não abra. Segura um pouquinho aí. Só distribui, não abre ainda não. 2, 3, 4, o Reinaldo também ali, ó. O Reinaldo com o Fabiano. Quer vir aqui na frente também. Isso, falta poucos aí, olha lá. Não abra ainda, segura aí um pouquinho. Mais alguém, irmãos, por favor, para a gente terminar? Aqui,
ok? Mas duas pessoas aqui, a irmã aqui, ó, Jorge. A irmã aqui, ó. Aqui no fundo, aqui, ó. Mais um só, ali, a irmã Gil. Ali é a irmã Gil. Vai aqui do outro lado. Ali. Ali, ó. Isso. Acho que agora tá certo, né? Ah, tem gente que tá com dois. Se você tiver com dois, tem mais alguém que quer? A irmã Cátia aqui, ó. Lá no fundo, a irmã Cátia Charge. Isso. Pronto, acho que agora deu certo, né? Obrigado, irmão. Então, segura aí um pouquinho. Na verdade, vamos lá. Obrigado, Deus abençoe. Propriamente, a pessoa qualifica-se para ser membro da igreja por ser nascida de Deus e aceita voluntariamente através do batismo. Então, essa é uma forma, né, da pessoa ingressar na igreja, a pessoa se tornar membro de uma igreja através do batismo, né? E nós fazemos o que aqui? Nós estudamos a palavra de Deus. Então, o que na verdade tem nós, cada um de nós e a igreja como identidade cristã, é aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. É aquilo que nos marca, que mostra aí da onde nós viemos, na verdade, e para onde nós vamos também. Eu tenho certeza que no seu RG tem ali o nome dos seus pais, tem a cidade que você nasceu, se é do norte, se é do sul, se é de qual lugar, vai para lá o estado que você nasceu, a cidade, o dia que você foi lá e tirou aquele documento. Então tem todo aí uma questão que antecede o seu nascimento. Então a identidade, ela com certeza é antes de nós. E ela ainda continua. Então a Bíblia nos norteia sobre isso. Ser membro de uma igreja local para tais pessoas é um privilégio santo e é um dever sagrado. Participar, estar, saber que eu estou ali e que eu faço parte, com certeza, eu sou membro de uma igreja, participo também como uma pessoa do reino de Deus. Entendendo que, na verdade, todos nós participamos do reino de Deus. De repente, por exemplo, você é de outra igreja, tem que ser dependente da onde que seja o meio, a igreja, de alguém que nos visita. Ah, não é membro da igreja, não é da igreja, mas ele está pertencendo com certeza a Deus, porque faz parte do reino de Deus. A ficha de cadastro dele, né? Então, quando alguém se torna membro de uma igreja, tem uma ficha que ela preenche, que a pessoa está ali e ela faz parte desse movimento. Ela preenche uma ficha, ela é aceita. Quais são as maneiras, por exemplo, de uma pessoa ser aceita como membro de uma igreja? Qual seria as maneiras de uma pessoa ser exclusa da membresia de uma igreja? Né? Será que tem algum critério para isso? Como é que funciona isso? Ser membro de uma igreja é fácil. O difícil mesmo é ser membro do corpo de Cristo. Porque muitas vezes, não sei se você percebe, mas às vezes acaba tendo cristãos, em outra igreja, não, só em outra igreja, que às vezes acabam, apesar de ser membro da igreja, apesar de estar na igreja, ele às vezes está com um peixe fora d'água. Às vezes ele acaba não estando não integral, acho que alguém está comigo para ele. Acaba não dando, agora sim. Acaba não estando, na verdade, com comunhão dos irmãos. Muito fácil você estar marcado numa lista, né? Como eu falei antes do irmão Jorge, muito fácil você estar marcado numa lista, mas você entender aquilo que é você fazer parte de um corpo é diferente. É diferente. Eu entender que eu faço parte é me comportar como irmão. Eu entender que eu faço parte não é apenas ter um nome. Não tem funcionário numa empresa e funcionário. Não tem uma escola aluno e aluno. Também tem membro, né? Mas o que acontece que no reino de Deus é diferente do que as coisas de empresa, as coisas de clube ou de curso. É que na verdade nós somos seres em transformação, pessoas em melhoria, pessoas que cada dia mais têm a oportunidade de melhorar. Todos nós, todos os dias, temos a oportunidade de melhorar e não viver uma vida de mediocridade, mas uma vida exercendo o melhor. Então tem uma das perguntas aí que é: como eu posso exercer a membresia ou ser um membro do reino de Deus com excelência? Como que eu posso fazer isso? Ou como que eu posso também ser um membro que não exerce com excelência
no livro da vida. Quem sabe se ele está no corpo de Cristo? Porque parece que necessário ser salvo. É lógico que a gente vai fazer, por isso que a gente tem todo o procedimento, né? A gente não batiza qualquer pessoa, a gente não apenas aceita a comunhão da igreja qualquer pessoa, porque nós batistas entendemos que nós não batizamos pessoas que não sejam convertidas. Se você for observar os 5 princípios, os 5 apontamentos, melhor dizendo assim, dos batistas, é entender isso. Entender que nós batizamos apenas pessoas que já são convertidas. Não batizamos para que a pessoa seja salva, ou para que ela seja convertida, não. O batismo é ordenança, não é meio de salvação. Decepcionado com a igreja. Você já ficou alguma vez decepcionado com a igreja? Tem gente que diz que saiu da igreja porque se decepcionou. O mundo com certeza te decepciona todos os dias. Você sai do mundo? Não. Você sai do mundo se te morrer. O mundo te tem todo dia, com certeza, na condução, no trabalho, lá na rua, nos seus vizinhos, no lugar que você está no curso, com certeza você recebe diversas decepções. Mas você sai do mundo? Por quê? Qual o motivo para você sair da igreja? Jesus nunca vai me decepcionar. E ele é o motivo pelo qual eu venho à igreja. Eu não posso dizer, não posso fazer você. A não ser que eu mude de entender isso, daí não é um motivo válido, estar mais próximo mesmo. Mas não deve ter um motivo pelo qual eu abandono, como Hebreus capítulo 10, verso 25, abandonando a nossa congregação como costume de alguns. Então, devemos continuar. Então é isso. Esse é o corpo. Vocês nos abrissem as perguntas, né? É muitos, mas não um corpo só. E aí, abra aí seu papelzinho, por favor. Abra o seu papelzinho. Vamos lá. E nessas perguntas aí vai ter algumas questões bem interessantes para a gente pensar. Vou pedir para o irmão Reinaldo ler primeiro. Peraí, irmão, o vídeo vai chegar. Quem vai segurar o microfone, o irmão pode estar falando. Se vierem para se tornar membros da nossa igreja, alguém do movimento, se LPT ou outros. Ok, tá bom. E aí? E se vier uma pessoa ou pessoas para a nossa igreja? Vamos começar a vir aqui, congregar, né? Está vindo aí e tal, membros, pessoas que são LGBT, como falei, gays, lésbicas, bissexuais ou transformistas. Se vier pessoas que são assim, como que a gente vai fazer? Pode acontecer. Pode acontecer. Pessoas que são claramente vistas, você percebe isso, ou pessoas que não, também. Você nem percebe. E aí como que a gente vai fazer? A gente vai receber. A gente vai amar. A gente vai cuidar. A gente vai tratar. A gente vai entender a cada dia, trazer cada dia mais para estar mais próximos de nós e principalmente de Deus. A igreja está de portas abertas e é uma agência de transformação. Agora, quando se trata de ser membro de uma igreja, principalmente a igreja batista, ele vai ter que estar dentro dos padrões e critérios de entrada numa igreja batista. Então aí sim ele vai ter que passar por esse crivo, né? Aí sim a pessoa pode vir aqui a vida inteira, né? Tem pessoas que podem vir, a pessoa pode vir aqui e entender que a gente nunca nem mudar seu pensamento. Mas a igreja vai estar de portas abertas para essas pessoas. A igreja vai estar de portas abertas para o alcoólatra, para o viciado. A igreja vai estar de portas abertas para o morador de rua. Inclusive é importante a gente ter até um preparo para que se alguém chega e possa tomar um banho, possa estar em condição de participar. Então a igreja tem que estar de portas abertas para todos. A igreja não é um clube exclusivista, onde somente pessoas não. A igreja está de portas abertas para todos participarem. Porém, a salvação, ela tem critérios, né? Para você quer ser salvo, você tem que se entregar a Jesus, você tem que mudar de vida, ou seja, é necessário conversão em fé, é necessário mudança de atitude. Aí sim, para a salvação, então, ou seja, a gente vai aceitar membros na nossa igreja, pessoas que já são salvas.
pessoas que se converteram, se entregaram a Cristo, aí elas serão batizadas e serão reconciliadas, ou serão transferidas, ou aclamadas, e aí serão membros de uma igreja batista, ok? Então, se vir alguém de qualquer tipo desse movimento, ou qualquer outro, serão aceitos e devem ser tratados como pessoas que estão buscando a Deus. A igreja não deve ninguém olhar para uma pessoa como aquilo ali é, não. Tem que receber, tem que tratar, tem que amar, tem que oferecer, porque o mundo vê na igreja um lugar de transformação. Só que a igreja não é isso aqui, né? Só isso aqui. A igreja somos nós somos. Então nós temos que, da mesma forma que nós, como em Colossenses capítulo 1 diz, que estavam em trevas pelo pecado, Ele nos transformou para o reino do seu amor. Então nós também temos que permitir e ser parte fundamental da transformação da vida dessas pessoas. A igreja tem que fazer isso. Você e eu temos que fazer isso. Então nós vamos receber essas pessoas. Agora, para que elas entrem na igreja, elas terão que ser transformadas, elas terão que mudar de atitude, elas terão que ser pessoas renovadas, restauradas, convertidas, justificadas, em processo de santificação, para um dia também estarem na glorificação eterna com Deus. Quem pegou a próxima pergunta? Pergunta, não para você fazer. Já abriram aí? Pode ler então. Posso pedir para o Júlio? Lê para a gente, Júlio. Pergunte você mesmo. Então. Você mesmo é você, não. Pergunte você mesmo. Tem uma pergunta que você fazer, Júlio? Dentre essa aula, tem uma pergunta? Se tiver, pode fazer. Se não, eu deixo passar as outras perguntas e eu volto com você depois. Pode ser? Que aí você pode consultar os universitários, mãe, pai, irmão. Preferência mãe, pai ou irmã, né? Que você já está próximo deles aí. Pode ser então, Júlio? Aí você pensa uma pergunta? Pode ser ou você quer me perguntar? Vai perguntar? Tá bom, pensa numa pergunta aí. Ok. Quem mais pegou, por favor, só para saber? Irmão Fábio, Pergunte você mesmo. Opa! Pergunte irmão mesmo. Pergunta aqui para todo mundo. Se nós, como membros, estamos mostrando lá fora que somos membros da igreja e do povo de Cristo, como nós estamos mostrando isso? Realmente. É uma pergunta para todos nós. Como nós estamos mostrando isso lá para o mundo, né? Que nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros de Deus. Nós temos Deus. Nós temos Deus em nós. O Espírito Santo ele está em nós, ele habita em nós. De que maneira que nós temos mostrado isso? Ou talvez às vezes será que não, né? Então realmente é algo para nós pensarmos. Quem mais tem uma pergunta? Irmã, vamos dar aqui para cá para ficar mais fácil para mim. Irmão Fabiano, lá, e depois é burocrático, que aí vai vendo assim, né? Eu não me perco. Irmão Fabiano. Se vier para se tornar membros da nossa igreja, um apóstolo, pai apóstolo, patriarca, pastora, diácono ou algum outro líder cristão. Ok, e aí, se vier para a nossa igreja, para se tornar membro da nossa igreja, se vier participar, vai ser bem-vindo, vai participar, todos podem vir participar, até alguém de qualquer lugar, até do Candomblé, né? Até de qualquer lugar, pode vir e estar conosco. Agora, se vierem para se tornar membros da nossa igreja, por exemplo, um apóstolo, o apóstolo Paulo, né? Mas ele já morreu, então não tem como. Nem os apóstolos. Agora, a gente não entende que esses apóstolos que tem por aí fora, eles são apóstolos. Porque para ser apóstolo, apesar de ser apóstolo, ele recebe uma missão, nós não entendemos que eles são apóstolos, porque eles sabem ter visto a Jesus ressurreto. Existe uma certa defesa do apostolado que é feito, por exemplo, pelo apóstolo Paulo ou pelos apóstolos. Se vier para a nossa igreja um pai apóstolo, porque tem pai apóstolo por aí, né? Nem na época de Jesus tinha, né? Na Bíblia não tem, mas tem por aí afora.
Se vier de outra igreja, eles serão recebidos como membro da nossa igreja. Eles podem até passar por todas as questões e se tornar até membro da igreja. A questão é que nós não temos apóstolos só na Bíblia. A questão é que eles não serão apóstolos aqui. A questão é que também eles não serão apóstolos, não serão patriarcas, porque tem patriarca. Em vez de ficar na Bíblia ou até fora da Bíblia, mas vai lá no Antigo Testamento, tem patriarca, irmãos. Tem gente que se titula como patriarca. Eles não serão patriarcas aqui. Por quê? Porque isso não é identidade batista. Por exemplo, se tiver uma irmã aqui que ela é pastora, primeiro, na verdade, que na Bíblia não tem pastor. Você sempre vai ver designado essa missão, essa responsabilidade para o homem cristão preparado, vocacionado, chamado. Você vai ler 1 Timóteo, você vai ler Tito, eu poderia te dar uma lista, uma gama muito grande de textos. Mas tem pastores em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Mas Deus não deu essa missão. A mulher do pastor, ela também não é pastor. Nem deve usar esse título. Ela é irmã. Ela pode ser professora, pode ser até uma missionária. Né? A irmã, a irmã é fulano, agora a pastora não. Porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Se você encontrar na Bíblia, talvez você encontre ali nas coisas de Moisés, que vão sendo lá, cuidar do rebanho, literalmente ovelhas, animais. Agora você não vai ver uma liderança, nos textos de liderança bíblica, você não vai ver se tratando do gênero feminino pastora. Você vai sempre ver se tratando do masculino plural, masculino singular, pastor ou pastores. Né? Então, tem até diversas outras maneiras. Agora, por exemplo, pastor, se o pastor de alguma outra igreja, ele passará também por um crivo e será um membro da nossa igreja. Agora, para que ele seja pastor, ele será, por exemplo, conduzido à filiação, ele será feito uma recondução ao ministério, ele será examinado, ou então, por exemplo, além de ser examinado, se ele se desviou por motivo de desligamento ou produto de ética, ele será reconduzido, exame de recondução. Então, mesmo sendo de outra denominação, o pastor que vem para a nossa igreja, ele não é um pastor da nossa igreja, ele é um membro da nossa igreja. Para que seja pastor da igreja batista, tem que passar por todos os pastores da igreja batista passam. Então, assim, com todo o preparo e exame. Então, como que a gente tem a questão de apóstolo, patriarca, pastor? Agora, se tem um diácono, uma pergunta do diácono, de uma outra igreja, de uma outra denominação, não será diácono na nossa igreja. Ele será diácono se ele for um diácono batista, aceito pela igreja. A igreja também tem que o aceitar como um diácono, mesmo sendo ele batista. Porque o diácono é uma função local, não é como o pastor. O pastor ele é pastor onde ele for em qualquer igreja batista, mas ele não será pastor da igreja batista. Lá no civil também tem a ser aceito, porém ele é pastor. Agora, o diácono, se ele for da igreja de uma outra igreja, ele será preparado, ele será examinado e aí consagrado ao ministério diaconal. Da mesma forma, o pastor, ou seja, as duas formas de ordenança da igreja batista são, duas formas de oficiais, pastor ou pastores e diácono ou diáconos. Então, todos esses dois devem ser examinados com a palavra de Deus. Diz: ninguém põe a mão precipitadamente. Então, é assim que deve ser. Outra pergunta. A irmã Cátia. Como posso exercer com negligência a condição de membro em minha igreja? E a irmã consegue responder essa daí? Então, a palavra negligência significa você saber, ter consciência, né, do que você deve saber fazer, do que é certo, do que é correto e não fazer, né? Então, infelizmente, em nosso meio acontece de ter membros, né, nessa condição. Como que a gente pode ser negligente? Você não orar
acontecendo. Então, são muitas coisas que podem nos tornar membros negligentes, né? Lógico que a gente sabe que muitos irmãos não têm participado do tempo por conta de se cuidar da pandemia e tudo mais e tal, mas existem muitas maneiras, mesmo que você estando em casa, você continuar fazendo muitas coisas. Então, assim, você orar, você ler a palavra. Eu posso também, eu também sou irmão, ser membro de igreja, isso aí eu não devo ser um membro negligente, ok? Devo ser um membro aí que abençoa e participa da minha comunidade. Quem mais que pegou o papel, por favor? A irmã Gil. Aí o Gil já está considerando universitário, né? Ok. Irmã Gil, pode ler para a gente. Só para mim saber quem mais está com o papel, só para saber. A irmã. Tá, eu acho que depois eu volto. Como faço para deixar de ser membro de uma igreja batista? Como que eu faço para deixar de ser membro de uma igreja batista? Como que eu faço? Se você morre, você deixa de ser membro de uma igreja batista. Por quê? Uma pessoa que morreu, ela não continua no rol de membros, né? Ela não está aqui na igreja. Então, ela está no rol eterno. Nós vamos encontrar, ela vai ser uma bênção, mas ela não está, por exemplo, meu cunhado faleceu, ele não está mais no rol de membros dessa igreja. Ou os irmãos, as pessoas que falecem, elas não participam mais do rol de membros de uma igreja. Quem mais? Quem por algum motivo mudou de igreja, e aí aquela igreja, que ela foi para outro lugar, pediu uma carta de transferência dela. Então ela não está, ela deixa de ser membro da nossa igreja, porque ela mudou para outra igreja. Então a outra igreja fez um pedido de carta, normalmente acontece sempre nos batistas, muitas outras igrejas que fazem isso. Só aceitam da maneira deles lá. Então, para a pessoa não deixar esse tipo de igreja, é por morte, carta de transferência ou por um pedido também. Tem uma pessoa, uma família, quer deixar de ser membro de uma igreja, porque vai em outra, ou por motivo. Aí eles fazem uma carta de próprio punho e aí eles entregam como sendo uma maneira de exonerar-se, né? Então, tem também essa maneira. Ou também mais uma, a quarta, por exclusão. Então, vamos lá. Morte, carta de transferência, pedido de desligamento ou exclusão em assembleia. Na verdade, tudo isso, de qualquer maneira, passa pela assembleia. Mas a pessoa pode fazer um pedido, a pessoa pode sair por assembleia de que maneira? Dessas quatro. Quando ela morre por assembleia. Quando ela é transferida, a gente fala na assembleia. Quando ela é desligada por alguma questão de pecado ou ética, que ela não queira conserto, também é pela assembleia. Ou se for, de repente, por exonerada ou exoneração, ela também será pela assembleia. Okay? Então, quatro maneiras que ela pode sair, de repente, por alguma dessas. Lembrando que a questão do exclusão, a igreja sempre vai tentar ajudar, a gente vai conversar, vai tentar lidar, ajudar em toda a situação possível. Só mesmo se a pessoa não quiser mudar, aí a pessoa não tem como continuar se não estabelecendo os padrões da igreja, primeiramente nós estabelecemos os padrões bíblicos, ok? Quem mais fez uma pergunta, por favor? Irmã Aquele, como que é o nome da irmã? Nice? Não entendi. Mixa. Como posso exercer com excelência a função de membro de igreja? Isso. A irmã Luciane quer responder essa pergunta? Como que eu posso exercer com excelência, que não é negligência, a função de membro? Oi? Sim. Como que eu posso exercer com excelência a função de membro de uma igreja? Você
Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Eu gostaria de saber como faço para me tornar uma membro do Batista. Ok, a pergunta é: como eu faço para me tornar membro de uma igreja batista? Então, se sair, a gente considera 4, entrada também são 4. Por exemplo, através, sabe a sala do batismo? A irmã ali. E aí, a gente falou isso, que na verdade essa nossa sala de hoje é um resumo do que foi falado na sala de sexta-feira, que é uma sala por vídeo chamada, né? Através do batismo, eu me torno membro de uma igreja batista, através de uma carta de transferência, você tem uma igreja batista, a gente vai de carta da igreja, você vai ser aceito na nossa igreja. Então, através de batismo, através de carta de transferência, através de aclamação, quando você tem uma carta de transferência, a gente, depois de um certo tempo, a gente aceita a pessoa por aclamação, terceiro motivo. E o quarto motivo seria reconciliação. Então, a pessoa é aceita pelo batismo, como membro de igreja batista, ela é aceita por carta de transferência, por aclamação e por reconciliação. A pessoa de repente se desviou, a pessoa se afastou dos caminhos do Senhor, aí ela quer voltar aos caminhos do Senhor, ela volta, ela quer me reconciliar, ela quer me reconciliar, e ela é reconciliada, ela volta a se tornar membro de uma igreja. Então, 4 madeiras, ok? Quem mais? Quem mais pegou pergunta? Pergunta ou agora eu vou do Júlio? Tem mais alguém? Faça você essa pergunta. Ah, não, pessoal, irmão. Então acho que agora é você, Júlio. Vamos lá? Todos os universitários já? Então vamos lá. Com que idade pode se batizar e quando pode se batizar? Maravilha, irmão. Uma pergunta boa para você. Uma pergunta muito boa para você. Há quantos anos? 9. Eu fui batizado, eu tinha 9. Eu ia fazer 9 anos. Eu ia fazer 9 anos de idade, né? Quando eu fui batizado. Não sei se também, né? Miguel tinha quantos já? 11. Então, assim, a questão de idade para o batismo, a gente não defendemos o pedobatismo. O que é pedobatismo? Pedobatismo é batismo de infantes, batismo de crianças que não tenham consciência de arrependimento, de fé, de perdão, de céu, de inferno, de salvação. A gente não batiza uma criança que não tem essa consciência, né? Então, eu, por exemplo, 9 anos de idade, muito antes disso já tinha completa consciência, apesar de ser batizado desde 1 ano de idade, mas eu tinha completa consciência que eu precisava de arrependimento, que eu precisava de servir a Deus, eu tinha completa consciência disso. Então, não existe uma idade certa, uma idade padrão, não tem. Porque antigamente a idade de consciência era uma, hoje ela é outra, né? Hoje a criança já nasce mexendo no celular e falando palavrão, porque ela vai para a escola e na escola ela aprende isso. Então aprende as coisas erradas, não aprende também coisa certa. Então, assim, a idade da consciência de uma criança, ela é uma interrogação. Porém, o que vai ser analisado? Eu participei 3 vezes da sala de batismo, ou seja, 3 anos seguidos, 6, 7, 8 e 9, né, que eu fui batizado. Por quê? Para que eu pudesse ter completo entendimento daquilo que eu estava fazendo. A gente não é como muitos lugares que o batismo é uma de piscina. Alguém quer se batizar? Ele entra, se batiza e sai do outro lado com um cigarro no bolso molhado. A gente não faz isso. A pessoa se batizar tem que saber o que ela está fazendo, ela tem que ter consciência e compreensão. Então, a gente, para batizar uma criança, ela tem que ter consciência e arrependimento. O que João falava? Arrependei-vos, raça de víboras. Ele clamava para sobre eles o arrependimento e chamava para o batismo. Então, quando uma criança não tem que se arrepender, que ela entende que ela já faz coisa errada, que ela entende que ela precisa de Deus, que ela precisa da salvação, ela já pode ser preparada para o batismo, ok? Então não existe uma idade correta, mas existe uma consciência correta, tá bom? Ok, mais alguma pergunta fora essa que foram feitas? Existe alguma outra pergunta? Não? Então nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero chamar a equipe de louvor. Quando nós chamamos nossa equipe de louvor, nós oramos ao Senhor. É importante que você que participa da ceia do Senhor, você faça um exame, você se analise, você se avalie, para que você
Não coma e não beba indignamente.